ficava viajando com o Dominguinhos de carro, ele contando várias histórias da vida dele. Cara, tipo assim, e na época não tinha tanta essa coisa de celular, de internet, e tipo, era tudo na recordação, que tipo, eu viajava com ele e eu sempre fui muito tímido, né? Então, depois daí, eu comecei a me reaproximar do Dominguinhos, né? Eu tinha ligado pra ele e disse, Dominguinhos, eu tô com uma música que eu fiz pro senhor, quando o senhor estiver por Fortaleza, me avise. E aí, tá bom. Aí ele me Mas ligou. instrumental? Era instrumental, eu não sei tocar nem mais ela não, eu tenho que reaprender pra tocar ela. E aí eu mostrei pra ele, fui lá no estúdio da Delson, né? Aí ele me recebeu e tal, eu já tava menos nervoso com ele pra tocar, né? Mostrei pra ele e tal. E ele sempre foi generoso com todo sanfoneiro, né? E aí, Nonato, à noite eu vou tocar lá em Taitinga, se você quiser chegar lá e tal. E aí eu disse, vou, na hora. Rapaz, aí parece coisa do destino, né? Aí eu tô me ajeitando de casa pra sair de casa com o mesmo golzinho que eu tinha, né? Aí, quando eu saio de casa, eu vou ligar o carro dá o prego, né? Não liga. Né? Não, rapaz, não acredito que eu vou perder o show dominguinho, não. Aí eu liguei pro amigo meu, que é o Tupim. Tupim, mas pelo amor de Deus, arruma um carro pra gente ir pra Itaitinga, mas pra gente assistir o show dominguinho, já vai começar. Aí o Tupim chamou um amigo dele, a gente foi de carro e tal. Aí quando eu cheguei lá no show, o Dominguinhos me viu e tal. E aí ele, como faz com todo sanfoneiro, chamou pra dar uma canja, né? Tava lá o Adelson acompanhando ele. E aí ele me chamou e tal, dizendo que eu era um sanfoneiro da nova geração, que tava tocando bem e tudo mais. E aí eu toquei 2 músicas com ele, beleza. Passou-se 2 semanas, e aí eu recebo uma ligação, uma voz grave que só... É Nonato? Sou eu. Nonato Dominguinhos. Aí eu comecei, rapaz, o que é que ele quer? Aí, será que seu pai deixa você tocar comigo no São João? Desse jeito. Aí O São João todinho. era o São João todinho. Aí eu disse, rapaz, deixa, pode ficar tranquilo, porque ele pensava que eu era de menor, né? Eu tinha 18 anos, né? Aí ele pensava que eu era de menor, eu disse, não, ele deixa e tal. E aí foi que, quando eu fui pra Recife, maravilha, fiquei ali do lado dele e tal. E findou que eu toquei mais shows com a filha dele do que com ele, porque a filha dele tava sem sanfoneiro, que é a Liv, né? E aí foi uma maravilha, porque fiquei lá perto dele o mês todo, rodando com ele, tocando com ele, com a filha dele. Pra mim foi uma, tipo assim, foi uma realização de um sonho, porque através dele foi onde eu tive minha primeira, como eu posso dizer, meu primeiro passaporte para a vida de artista, porque através de lá comecei a conhecer outros nomes da sanfona, que eram as minhas referências, como Camarão, Genaro, outros grandes nomes. Então foi através do Dominguinhos que ele me apresentou essa galera. E eu tava com 19 anos, e aí tipo, tava tipo assim, nas nuvens, né? Posso dizer assim, porque eram as minhas referências que eu sempre escutei, vendo os caras tocarem ali de perto, tá junto ali, convivendo. Então, pra mim foi uma maravilha. Doido, isso aí é um portfólio que Não, foi poucos tiveram a oportunidade, né? exatamente, tipo, ter. eu ficava viajando com o Dominguinhos de carro, ele contando várias histórias da vida dele. Cara, tipo assim, e na época não tinha tanta essa coisa de celular, de internet, e tipo, era tudo na recordação, que tipo, eu viajava com ele e eu sempre fui muito tímido, né? E ele falava, eu gosto de andar com o Nonato porque o Nonato é na dele, que não sei o que, ele falava isso, né? E tipo, ele ficava contando a história, ficava viajando como é que seria a cena, aquela coisa toda. E quando a gente viajava, ele sempre costumava parar nos lugares que ele parava com o Luiz Gonzaga, quando ele viajava com ele, né? Ou seja, um exemplo, se ele fizesse uma viagem de Recife para Fortaleza, ele parava sempre nos mesmos lugares. E, tipo, geralmente o dono daquele restaurante ali, muitas vezes o dono ou a dona já tinha falecido, ou tava só o filho do dono, porque era da época que ele frequentava com o Luiz Gonzaga e ele sempre parava no mesmo lugar. E aí contava a história. Aí contava a história, ó, Nonato, aqui eu andava com o Gonzaga, aqui aconteceu isso aqui. Cara, tipo assim, era uma viagem assim, que ficava na sua cabeça, assim, sabe? Coisa que tá guardada na minha lembrança para sempre, entendeu? Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade que ele me deu de colocar Dominguinhos assim na minha vida. E foi uma coisa muito boa pra minha vida. Esse foi só um trechinho do nosso bate-papo. Clicando aqui embaixo, você assiste o episódio na íntegra. Aqui em cima, você assiste outro corte. E nessa bolinha aqui, você se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo e me segue lá no Instagram, @ArlindoOrlando.